Distribuição eletrônica. As habilidades serão: utilizar a linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e eletrosfera, explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e de Bohr. Então, segundo Bohr, o átomo seria formado por duas partes: o núcleo, onde tem os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são partículas sem cargas, e a eletrosfera, que é onde os elétrons giram em órbitas determinadas. Então, esses elétrons estão girando ao redor do núcleo em órbitas que são chamadas de camadas eletrônicas ou níveis eletrônicos. Enquanto giram ao redor do núcleo, eles não perdem energia. Assim, eles ficam apenas nessas órbitas determinadas. Cada camada possui uma certa quantidade de energia. Quanto mais próximo ao núcleo, menor energia. Quanto mais afastado do núcleo, maior energia. Assim, essas camadas, que são nomeadas utilizando letras, a primeira camada é representada por K, a segunda por L, e assim sucessivamente até a camada Q. Então as camadas, a partir do K, vão aumentando em ordem alfabética até a camada Q. A camada K, como ela é mais próxima ao núcleo, ela possui menor energia. A camada Q, que é a mais distante do núcleo, possui maior energia. Cada camada pode acomodar um número determinado de elétrons. Então o número de elétrons por camada varia. Na camada K podem haver 2 elétrons, na camada L 8 elétrons, na camada M 18, nas camadas N e O podem haver 32 elétrons, a camada P pode acomodar 18 elétrons e a camada Q 8 elétrons. Então o número de elétrons por camada é determinado, não é possível colocar mais elétrons do que esse limite. Então esse daqui é o número máximo de elétrons para cada camada. O preenchimento dos elétrons nessas camadas não é feito de maneira aleatória, ou seja, a gente não pode colocar os elétrons de qualquer maneira nessas camadas. Existem algumas regras que indicam como é o preenchimento dos elétrons nessas camadas, então como esses elétrons são colocados nas camadas. Então não é possível que colocamos um elétron na primeira camada, um na segunda, outro na última. Existem algumas regras que mostram como deve ser o preenchimento dos elétrons nas camadas, como que ocorre essa distribuição eletrônica nas camadas. Então os elétrons começam a ser colocados das camadas de menor energia, ou seja, aquelas camadas mais próximas ao núcleo. E a segunda camada só é preenchida quando a primeira é totalmente preenchida. Então os elétrons são colocados nas camadas seguintes apenas quando as camadas mais inferiores estão preenchidas. Então a gente começa sempre da camada mais próxima do núcleo, no caso a camada K, e vai subindo conforme as camadas de baixo são preenchidas. Então quando uma camada inferior é preenchida, passamos para a próxima camada, e assim por diante. Então essa distribuição dos elétrons nas camadas, ela pode ser comparada com a distribuição de pessoas em andares de um prédio. Cada camada seria como um andar de um prédio. Então, comparando as camadas com os andares, cada andar poderia conter uma certa quantidade de pessoas, e as pessoas só podem subir para o próximo andar quando o andar de baixo estiver totalmente ocupado. Então as pessoas começam a entrar pelo andar aqui de baixo, pelo primeiro andar. Elas só podem subir quando o primeiro andar estiver totalmente completo. Depois que for preenchido todo o segundo andar, as pessoas vão para o terceiro andar, e assim sucessivamente. Então as pessoas começam a subir à medida que as camadas inferiores, as camadas mais baixas, estão completas. Então temos aqui alguns exemplos de distribuição eletrônica para alguns elementos, começando pelo hidrogênio, que possui um elétron. Então temos aqui a representação de como seria o átomo, as camadas. Então temos o núcleo aqui, representado por essa bolinha azul, e cada camada, indo de K até Q. Como só um elétron, a gente coloca sempre na primeira camada. A gente começa sempre da primeira camada, a camada K. Então esse elétron do hidrogênio, ele é colocado na camada K, que é a camada de menor energia. Então nas condições normais, esse elétron ele fica na camada K. Então a camada K possui um elétron. Um outro exemplo é o hélio, que possui 2 elétrons. Então, como a camada K ela pode acomodar até 2 elétrons,
esses dois elétrons do hélio são colocados na camada K. Então, nas condições normais, não podemos colocar um elétron em cada camada. Então, nas condições normais de energia, a configuração de menor energia, nesse caso, acontece quando os dois elétrons estão na primeira camada, na camada K. Então, a camada K pode acomodar dois elétrons, então os dois elétrons podem ficar aqui. Um terceiro exemplo, que é o oxigênio, que possui 8 elétrons. Nesse caso, a camada K ela pode acomodar até 2 elétrons. Só que como são 8, então todos esses elétrons não podem ser colocados na camada K. A camada L pode acomodar 8 elétrons. Porém, não podemos colocar esses 8 elétrons na camada L, mesmo que ela acomode. Temos que começar sempre da primeira camada, a camada K. Quando ela for totalmente preenchida, passamos para a segunda camada. Então colocamos 2 elétrons na primeira camada e vamos para a segunda. Sobraram ainda 6 elétrons. Esses 6 elétrons são colocados na camada L. Então a camada L pode acomodar até 8 elétrons. Então colocamos os 6 aqui, não alcança o limite. Então dos 8 elétrons, 2 são colocados na camada K e 6 são colocados na camada L. Então assim, os elétrons do oxigênio são distribuídos nas camadas. Então começamos sempre da camada mais próxima ao núcleo, no caso a camada K. Quando ela está totalmente preenchida, passamos para a segunda camada, que é a camada L, colocando 6 elétrons. Então mesmo que o número máximo de elétrons na camada L seja 8, não colocaremos os 8 elétrons aqui. Temos que começar sempre da camada mais baixa. Um outro exemplo é o sódio, que possui 11 elétrons. Então novamente, começamos sempre da camada K, colocamos aqui até a quantidade limite, no caso 2 elétrons. Então dos 11, 2 já foram colocados, sobram 9, passamos para a segunda camada. Então vamos preenchendo essa segunda camada. Então ela pode acomodar 8 elétrons, mas como temos 9, então colocaremos os 8 elétrons, que podem ser colocados aqui. Sobrou 1. Esse 1 que sobrou passa para a terceira camada. Então esse 11º elétron ele é colocado na camada M. Então colocamos inicialmente 2 elétrons na camada K, atingindo o limite dessa camada. Passamos para a segunda camada, camada L, cujo limite é 8. Então colocamos 8 elétrons aqui dos 9 disponíveis. E esse elétron que sobrou, ele passa para a camada M. Então a distribuição eletrônica dos elétrons do sódio nessas camadas fica 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M. Essas distribuições eletrônicas possuem algumas exceções. Então, acima dos 18 elétrons, a distribuição sofre algumas diferenças. Então, até 18 elétrons, a distribuição ocorre dessa maneira, começando sempre da camada K. Quando ela está totalmente preenchida, passamos para a camada L. Quando a camada L está totalmente preenchida, passamos para a camada M. Mas quando tem mais de 18 elétrons, vai haver uma pequena diferença do que era feito anteriormente. Até a segunda camada, deveria haver um preenchimento total para passar para a camada seguinte. Porém, a terceira camada ela é um pouco diferente. Mesmo que ela possa acomodar os 18 elétrons não são colocados de uma só vez. Então, a terceira camada ela é preenchida com 8 elétrons. Os próximos elétrons são colocados na quarta camada, que pode acomodar inicialmente 2 elétrons. E após esses 2 elétrons serem colocados na camada N, os outros elétrons são colocados novamente na terceira camada. Então, a camada M é preenchida com 8 elétrons. No caso de ter mais elétrons, eles são colocados na quarta camada, camada N, que pode acomodar inicialmente então 2 elétrons. Então esses 2 elétrons são colocados na quarta camada. Se tiver mais elétrons, eles são colocados na terceira camada até que haja o preenchimento total, ou seja, até que essa terceira camada possua 18 elétrons. Então a quarta camada ela começa a ser preenchida antes que a terceira camada esteja totalmente cheia, esteja totalmente preenchida. Então coloca 8 na terceira, pode colocar 2 na quarta camada e depois a terceira camada é totalmente preenchida. Então temos o exemplo aqui do cálcio, que possui 20 elétrons. Então a distribuição começa
como vimos anteriormente. Então a camada K, que é a primeira, é preenchida colocando 2 elétrons, que é o limite de elétrons nessa camada. Passa-se para a segunda camada, que é a camada L, que pode acomodar até 8 elétrons. Então são colocados 8 elétrons aqui. Então por enquanto já foram distribuídos 10 elétrons, faltam 10 ainda. Passa-se para a terceira camada, que é a camada M. A camada M ela pode acomodar os 18 elétrons, mas na distribuição são colocados inicialmente 8 elétrons. Então dos 10 que ainda sobram, são colocados apenas 8, sobrando 2 que vão para a quarta camada, que é a camada N. Então mesmo que a camada M, a terceira camada, possa acomodar mais elétrons, eles não são colocados todos aqui. Então coloca-se até 8 elétrons, passa para a quarta camada, que é a camada N, colocando até 2 elétrons aqui. Depois, se tivesse mais elétrons, eles seriam colocados na camada M. Então nesse caso, a camada K ficou com 2 elétrons, a camada L ficou com 8 elétrons, no caso que todas atingiram seu limite. A camada M ficou com 8 elétrons, mesmo que coubesse mais elétrons, são colocados apenas 8 inicialmente. Os próximos elétrons foram para a camada N, então esses 2 elétrons são colocados na quarta camada. Um outro exemplo é o ferro, que possui 26 elétrons. Então a distribuição desses elétrons na camada começa-se pela camada K, que recebe 2 elétrons, atingindo o limite. Passa-se para a segunda camada, a camada L, que recebe 8 elétrons, atingindo assim seu limite. A terceira camada, a camada M, recebe inicialmente 8 elétrons, então são colocados 8 elétrons aqui. Depois passa-se para a quarta camada, que pode receber até 2 elétrons, então a camada N recebe 2 elétrons. Os elétrons seguintes são colocados novamente na camada M, então volta-se a preencher a terceira camada. Então dos 26, são colocados 2 na camada M, sobrando 24 elétrons. Então a primeira camada fica com 2 elétrons, sobram 24. Passa-se para a segunda camada, camada L, onde são colocados 8 elétrons, atingindo assim o limite da camada. Então já foram preenchidos 10 elétrons, sobram 16. Mesmo que a camada M possam ser colocados 18 elétrons, coloque-se apenas 8 inicialmente. Então dos 16 foram colocados 8 na camada M, sobrando 8. Desses 8 elétrons, 2 são colocados na camada N, e os 6 elétrons que sobram, eles são colocados na camada M, na terceira camada. Então preenche-se parcialmente a camada M com 8 elétrons. São colocados 2 elétrons na quarta camada. Depois, a camada M é preenchida novamente com 6 elétrons que sobram. Então nesse caso, a camada K ficou com 2 elétrons, a camada L ficou com 8 elétrons, a camada M ficou com 14 elétrons e a camada N ficou com 2 elétrons. Então mesmo que todos esses elétrons coubessem na camada M, eles são colocados na camada N, na quarta camada. Então preenche-se com 8 elétrons a terceira camada, 2 elétrons são colocados na quarta camada e os elétrons que sobram são colocados na terceira camada novamente. Cada nível eletrônico, cada camada eletrônica pode ser dividida em subníveis. Então cada camada possui alguns subníveis. Então uma outra maneira de considerar a distribuição eletrônica é colocando os elétrons nesses subníveis. Então os elétrons que são colocados nas camadas podem ser distribuídos nos subníveis presentes em cada camada. São conhecidos 4 tipos de subníveis: subnível S, subnível P, subnível D e o subnível F. Então cada camada pode ter alguns desses subníveis, S, P, D e F. E cada um deles pode acomodar quantidades diferentes de elétrons. O subnível S pode acomodar 2 elétrons, o subnível P pode acomodar 6 elétrons, o D pode acomodar até 10 elétrons e o subnível F pode acomodar até 14 elétrons. Cada camada possui quantidades diferentes de subníveis. Então a primeira camada, que é a camada K, ela possui apenas o subnível S. A segunda camada possui subníveis S e P. A terceira, camada N, possui subníveis
S, P e D. A quarta e a quinta camada, então a camada N e a camada O, possuem os 4 subníveis S, P, D e F. A sexta camada possui subníveis S, P e D. E a última camada, a camada Q, possui subníveis S e P. Com isso, a quantidade de elétrons em cada camada é diferente, como já foi visto anteriormente. Na distribuição eletrônica nos subníveis, começa-se sempre pela camada de menor energia. Numa mesma camada, os subníveis são preenchidos em uma certa ordem. Então, o primeiro subnível a ser preenchido é o subnível S, o segundo, subnível P, depois, subnível D e, por último, subnível F. Então, numa mesma camada, o primeiro subnível preenchido é o S. Quando o subnível S está preenchido, começa a se preencher o subnível P, depois o D e, por último, o subnível F. Então, os elétrons que são colocados nas camadas podem ser distribuídos nos subníveis. Podemos comparar essa distribuição dos elétrons como a divisão das pessoas que estão no mesmo andar de um prédio em salas diferentes. Então, inicialmente falamos da divisão das pessoas em andares, então colocando uma certa quantidade de pessoas em cada andar. E em cada andar, essas pessoas serão distribuídas em salas diferentes. Então, cada subnível seria como essas salas em um andar. Então, da mesma maneira que temos várias salas em um andar, teremos subníveis nas camadas. Podemos considerar que cada sala pode possuir uma certa quantidade de pessoas. Então, a primeira sala vai conter algumas pessoas. Quando ela está preenchida, passaremos para a próxima sala. Quando ela está preenchida, iremos para a próxima e assim por diante. Então, uma sala só é ocupada quando a outra já está ocupada. Da mesma maneira, faremos com os subníveis. Colocaremos os elétrons em cada subnível. Quando o subnível já está preenchido, passaremos para o próximo. Para representar essa distribuição dos elétrons nos subníveis, utilizamos a seguinte notação. Então, colocaremos um número, que indica o número da camada. Então, esse número irá de 1 a 7. Depois, a letra, que indica o subnível. Então, pode ser S, P, D ou F, dependendo do subnível que está sendo ocupado. E um número aqui sobrescrito, que indica a quantidade de elétrons presentes naquele subnível. Então, na representação dessa distribuição eletrônica, colocaremos o número da camada, o tipo do subnível, S, P, D ou F, e a quantidade de elétrons presentes nesse subnível. Então, temos um exemplo aqui, 1s2. Então, 1 indica que está na primeira camada, o S indica que tem o subnível S, e o 2 indica que tem 2 elétrons nesse subnível. Para saber a sequência do preenchimento dos subníveis, é utilizado o diagrama de Linus Pauling. Então, esse diagrama, feito por Linus Pauling, mostra a sequência em que os subníveis são preenchidos, ou seja, a sequência em que há o preenchimento dos subníveis. Então, aqui são colocados os subníveis presentes em cada camada, de K até Q, então cada subnível presente em cada uma dessas camadas, e esse preenchimento ele segue na diagonal. Então, começa-se pelo subnível 1S, o próximo subnível é o 2S, depois aqui vamos pela diagonal para o subnível 2P, depois 3S, seguindo aqui, vamos para a próxima parte, 3P, depois 4S e assim por diante. Então, esse preenchimento segue essa sequência. Então, esse diagrama de Linus Pauling mostra a sequência em que ocorre o preenchimento. Então, vai seguindo sempre essas setas na diagonal. Então, se analisarmos esse diagrama, explica por que ocorre o preenchimento da quarta camada antes que a terceira camada esteja totalmente completa. Então, seguindo aqui essa ordem, seguindo aqui essas linhas diagonais, vamos ver que o subnível 4S, que está presente na quarta camada, na camada N, ele é preenchido antes do subnível 3D, que está na terceira camada. Então, por isso, a quarta camada começa a ser preenchida antes que a terceira esteja totalmente completa. Esse diagrama ele foi determinado a partir de dados experimentais, as energias de cada nível. Então, a partir de experimentos, foi estimado
a quantidade de energia presente em cada um desses subníveis, e assim foi proposta essa sequência de preenchimento. Então, nos subníveis, a distribuição eletrônica acontece de acordo com essa sequência. Então, temos um exemplo aqui do hidrogênio, que possui um elétron. Então, esse elétron, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, ele é colocado no subnível 1s, então na primeira camada, no subnível S. Então, esse elétron do hidrogênio, ele é colocado no subnível 1s. Então, para representarmos, colocamos o 1, que é referente à primeira camada, S, que é referente ao subnível, que é preenchido, e 1, indicando que há apenas um elétron. Então, na distribuição eletrônica, colocaremos 1s1. O hélio possui 2 elétrons. O subnível S, ele pode conter até 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons são colocados no subnível 1s. Então, na camada K, que possui apenas o subnível S, ele vai receber os 2 elétrons. Então, para representar essa distribuição, ficará 1s2. Então, na primeira camada, subnível S possui 2 elétrons. O oxigênio possui 8 elétrons. Então, para preencher esses 8 elétrons, seguindo a ordem do diagrama de Linus-Pauling, começamos pelo subnível 1s. Então, na primeira camada, subnível S, podemos colocar 2 elétrons. Então, ainda sobram 6. Passamos para o próximo subnível, de acordo com o diagrama. Então, 2s. Então, no subnível S, presente na segunda camada, são colocados 2 elétrons. Então, ainda faltam 4 elétrons. Esses 4 elétrons são colocados no subnível P da segunda camada. Então, o subnível P pode conter até 6 elétrons. Então, os 4 elétrons podem ser acomodados nesse subnível. Então, para representarmos, colocamos o número da camada, o subnível e a quantidade de elétrons. Então, inicialmente, ficará 1s2, depois 2s2 e, por último, 2p4. Então, são 2 elétrons no subnível S da primeira camada, 2 elétrons no subnível S da segunda camada e 4 elétrons no subnível P da segunda camada. O sódio possui 11 elétrons. Então, começamos pelo subnível S da primeira camada, que recebe 2 elétrons, atingindo seu limite. Passamos para o segundo subnível, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, então 2s, que também recebe 2 elétrons. Então, dos 11 já foram colocados 4 elétrons, sobram 7. Passa-se para o subnível seguinte, no caso 2p, então na segunda camada, subnível P, que pode acomodar até 6 elétrons. Então, dos 7, 6 são colocados nesse subnível. Ainda sobra 1, que passa para o próximo subnível, que é o subnível S da terceira camada. Então, na camada M, na terceira camada, subnível S, é colocado um elétron. Então, esse último elétron entra nesse subnível. Então, a distribuição eletrônica nesse caso ficou 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então, é colocada aqui a sequência em que ocorre o preenchimento. Então, todas as camadas que foram preenchidas e a quantidade de elétrons em cada um deles. Então, 2 elétrons no subnível S da primeira camada, 2 elétrons no subnível S da segunda camada, 6 elétrons no subnível P da segunda camada e 1 elétron no subnível S da terceira camada. Temos aqui agora um outro exemplo, o cálcio, que possui 20 elétrons. Então, seguindo a ordem de preenchimento, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, o subnível S da primeira camada recebe 2 elétrons, depois o subnível S da segunda camada também recebe 2 elétrons. Então, dos 20 já foram acomodados 4 elétrons, sobram 16. 6 deles são colocados no subnível seguinte, 2p, sobrando 10 elétrons. Passa-se para o subnível seguinte, no caso 3s, então o subnível S da terceira camada, que recebe 2 elétrons, sobrando ainda 8. Então, desses 8, 6 são colocados no próximo subnível, 3p. Então, o subnível 3p recebe 6 elétrons. Seria esperado que o próximo subnível a receber elétrons fosse da camada 3,
subnível D. Então, subnível 3D seria esperado que recebesse esses dois elétrons que faltam. Porém, eles não são colocados nesse subnível. Então, a partir do preenchimento total do subnível 3P, os elétrons começam a ser colocados no subnível 4S. Então, de acordo com o que é mostrado no diagrama de Linus-Pauling, o subnível 4S ele começa a receber elétrons antes do subnível 3D. Então, esses dois elétrons que faltam são colocados no subnível 4S. Então, de acordo com o que foi determinado a partir de experimentos sobre a energia desses subníveis, determinou-se que o subnível 4S ele tem energia próxima à do 3D, e quando vai haver o preenchimento, a energia desse subnível ela é mais baixa. Então, por isso, ele recebe elétrons antes do subnível 3D. Então, a distribuição eletrônica do cálcio ficou da seguinte maneira: 1s2, então 2 elétrons no subnível S da primeira camada, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Então, mesmo que a terceira camada pudesse acomodar mais elétrons, eles são colocados no subnível 4s, ou seja, no subnível S da quarta camada. Temos aqui um último exemplo, que é o ferro, que possui 26 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica nos subníveis. Então, começamos pelo subnível S da primeira camada, que recebe 2 elétrons. Então, dos 26 já foram colocados 2 aqui, sobram 24. Passamos para o subnível seguinte, então 2S, que também recebe 2 elétrons. Então, dos 24, 2 foram colocados aqui, sobram 22. Passa-se para o subnível seguinte, que é o subnível 2P, que recebe 6 elétrons. Então, ele tem um preenchimento completo. Então, dos 26, 10 elétrons já foram colocados. Então, passa-se para o próximo subnível, 3S, que recebe 2 elétrons. Então, ainda faltam 14. Vai para o subnível seguinte, 3P, que recebe 6 elétrons. Então, ainda sobram 8. Esses 8 elétrons poderiam ser colocados todos no subnível 3D. Porém, ocorre uma inversão do preenchimento. Então, a quarta camada, com o subnível S, recebe até 2 elétrons. Então, dos 14 elétrons que tinham sobrando, 2 são colocados no 3S, 6 são colocados no subnível 3P, 2 são colocados no subnível 4S. Depois que o subnível 4S está completo, volta para a camada 3, onde os elétrons são colocados no subnível D. Então, o subnível 3D ele é o último a ser preenchido. Ele começa a ser preenchido após o preenchimento do subnível 4S. Então, depois que o subnível 3P foi preenchido, foi totalmente preenchido, os elétrons são colocados no subnível 4S. Quando esse subnível está preenchido, há a acomodação dos elétrons no subnível 3D, que nesse caso recebe 6 elétrons. Então, começa do subnível 1S, depois 2S, 2P, 3S, 3P, que seria o natural. Só que depois, ao invés de colocar os elétrons no subnível 3D, coloca-se primeiro no subnível 4S. Quando este está totalmente preenchido, o subnível 3D começa a receber elétrons. Então, nesse caso, no subnível 3D, são colocados 6 elétrons. Então, a distribuição dos elétrons nesses subníveis ficou da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e, por último, 3s6. Então, colocamos aqui de acordo com a ordem de preenchimento. Então, o subnível 4s recebe elétrons primeiro do que o subnível 3D. Então, o subnível 3D é o último a receber os elétrons, no caso do ferro. Então, os últimos elétrons, os últimos 8 elétrons, 2 são colocados no subnível 4S e 6 são colocados no subnível 3D. Então, o preenchimento nesses subníveis ele ocorre de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, como foi previsto por estudos de energia. Em alguns casos podem haver inversões. Então, de acordo com o diagrama, o subnível 4S recebe elétrons primeiro do que o subnível 3D.
E lembrando, esse preenchimento ele ocorre em concordância com a quantidade máxima de elétrons que podem ser colocados em cada subnível. Então o subnível F pode receber apenas 2 elétrons, os subníveis P podem receber até 6 elétrons e o subnível D pode receber até 10 elétrons. Nesse caso, ele não está totalmente preenchido. Então, para cada elemento químico, vai haver uma certa quantidade de elétrons e esses elétrons serão distribuídos nesses subníveis até que todos os elétrons estejam acomodados. Então, cada elemento químico terá uma distribuição eletrônica diferente, mas em cada caso será respeitado o diagrama de Linus-Pauling, a menos que haja alguma mudança específica no caso de alguns elementos. Mas o diagrama de Linus-Pauling ele é válido para a grande maioria dos elementos químicos. A última camada a receber elétrons, ou melhor, a camada mais externa a receber elétrons, ela é chamada de camada de valência. Então a camada que for mais externa, que tiver elétrons, é considerada a camada de valência. Então, mesmo que uma camada mais interna seja a última a ser preenchida, ou seja a última que recebeu elétrons de acordo com a ordem de preenchimento, a camada de valência será sempre a camada mais externa. Então, mesmo que uma camada mais interna receba elétrons depois do que a camada mais externa, a camada mais externa é a camada de valência. Então, a camada de valência sempre será a camada mais externa. Então, como exemplo aqui, o oxigênio, que possui 8 elétrons, então 2 ficam na camada 1, e a camada 2 terá 6 elétrons distribuídos nos subníveis S e P. Então, a última camada a receber elétrons, então a camada mais externa que recebe elétrons é a segunda camada, a camada L. Então, a camada de valência é a camada L, então a segunda camada será a camada de valência. Então, nesse caso aqui, a camada 2, que é a camada L, é a última camada a receber elétrons, é a camada mais externa com elétrons, então ela é a camada de valência. O outro exemplo, o sódio, cuja camada mais externa a receber elétrons é a camada M, que é a terceira camada, então a camada M será considerada a camada de valência. Então é a última camada, a camada mais externa, que possui elétrons, então ela é a camada de valência. Então, mesmo que a camada L tenha mais elétrons, a camada mais externa preenchida, a última preenchida é a M, então a terceira camada é a camada de valência. E outro exemplo aqui, o ferro, cuja distribuição eletrônica acontece de uma maneira um pouco diferente. Então, a última camada preenchida, o último subnível preenchido, é o 3D. Então, a última camada a receber elétrons é a terceira camada, a camada M. Porém, para determinar a camada de valência, consideramos a camada mais externa. Então, nesse caso, mesmo que receba elétrons antes da camada 3, a quarta camada, a camada N, será a camada de valência. Então, mesmo que o subnível 3D seja o último a receber elétron, a camada de valência consideramos a camada mais externa, então, no caso, a quarta camada, a camada N, cujo subnível 4S é o subnível mais externo, está na camada mais externa a receber elétron. Então a camada N é a camada de valência. Então a camada de valência é a camada mais externa a receber elétrons. Mesmo que uma camada mais interna receba elétrons depois, a camada de valência será sempre a mais externa.